Então, meus colegas, hoje eu trouxe para a nossa reflexão uma palavra tão pequenininha, mas tão grandiosa na nossa vida, que nos transforma, que nos auxilia no dia a dia. Nós vamos falar um pouquinho da fé. A definição da fé. Fé é crer firmemente na realização da palavra, segundo Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 26. Fé é acreditar em algo, acreditar no nosso Criador, nosso Deus. A fé nos traz esperança. A fé tudo pode. A fé remove montanhas. Vamos falar mais na frente. A fé torna possível o impossível. A fé é uma conquista de cada um. Ninguém pode falar para o outro, tenha fé, tenha confiança. E automaticamente a pessoa tem. É muito bom quando a gente pode transmitir essa mensagem para alguém, mas isso vai depender dele aceitar aquilo. Acreditar que pode fazer alguma mudança na vida dele. Isso é fé. Porque algumas pessoas estão prontas, outras não. Cada um ao seu tempo. Né? E a gente bem sabe que nós também somos dessa forma. Porque tem momentos na nossa vida que a gente nem sempre acredita em tudo, né? Como Tomé. Eu trago por mim, quando criança, não faz muito tempo não, mas quando criança, se alguém falasse assim, olha, vai ter um celular que vai passar a tua imagem para longe, você vai conseguir falar com o outro na palma da tua mão. Quanto que a gente imaginava? A gente era do tempo do telefone, que discava, depois veio o teclado, depois o sem fio. Né? Então, quando alguém às vezes falasse uma coisa dessa para a gente, fala, não, sem chance de acontecer. Não, e esse telefone você vai falar com o mundo inteiro. A pessoa pode te ver do outro lado. Cabia a gente acreditar na nossa evolução ou não. Assim é a nossa fé. Acredite, sua vida vai mudar, algo diferente vai acontecer. Você vai passar por essa fase. Se a gente pensar, tudo é possível. Quantas coisas mudam nesse mundo de uma hora para outra? Está falando agora do celular? Estou com o último celular, até agora mesmo, já estão inventando um outro já, que vai superar aquele bambambam que está na loja hoje. Assim somos nós. A nossa vida tem esse dinamismo que faz com que as coisas mudem. Né? Então, de repente, alguns falam, não acredito que um homem foi na Lua. Respeita. Não acredito que exista extraterrestre. Respeita. Que existe vida em outros planos. Mesma coisa. Mas haverá um tempo que alguma coisa vai ter mudanças tão grandiosas que as pessoas falam, realmente tem algo diferente. Né? Às vezes a gente fala assim, nem acredito que Deus esteja atuando na minha vida. De repente, algum problema que vem, eu soluciono com a atuação de Deus, com os mentores. Mas se eu acreditar, se eu tiver essa fé, certamente muita coisa vai ser muito mais processada na minha vida, com mais rapidez. Eu vou encarar os problemas de outra forma. E vem falando no Evangelho o poder de Deus. Aliás, o poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou e lançando de joelhos aos seus pés, disse, Senhor, tenha piedade do meu filho. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondendo, ó raça incrédula, depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei para mim esse menino. E tendo Jesus ameaçando aquele obsessor, que muitos falam demônio, né? Este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, a ter com Jesus em particular e perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar este obsessor? E respondeu Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé no tamanho de um grão de uma mostarda, direis a esta montanha, transporta daí para ali, e ela transportaria. E nada vos seria impossível. Isso em Mateus capítulo 27, versículo 14 a 20. E quando Jesus deixa essa mensagem, se você tiver fé, você transporta a montanha, qual que seria o nosso pensamento? Olha, eu vou mostrar para vocês que eu sou um cara de fé, vou transportar a montanha. Chamo lá um tanto de gente. Aí eu pego e falo assim, vocês estão vendo aí o Pão de Açúcar? Vou levar ele lá para Ilha, já tem o Cristo lá, que é o maior do Brasil. Eu ia levar o Pão de Açúcar para lá, seria isso? Eu ia pegar o Monte Everest e trazer para outro país? Ou as montanhas são os nossos problemas, as nossas dificuldades?
Certamente Jesus não ia ver em nada a gente transportar um bem para lá e para cá sem a finalidade. Mas o que acontece em nossas vidas, de repente nós se depara com um problema tão grandioso que parece uma montanha. Minha vida estava tranquila, de repente aquele problema chega e falo, meu Deus, como é que eu vou passar por isso? Vou ter que escalar isso, nem sei como, não dou conta. Então, de repente, eu vejo aquela dificuldade tão grande para superar aquele problema. Até que através da fé, de acreditar na possibilidade de que eu sou capaz, de acreditar que nós não estamos sozinhos. Nós temos ajuda a todo momento dos nossos mentores espirituais, a gente bem sabe. A gente tem a ajuda do nosso Mestre Jesus, que nos dá força naquele momento. Talvez não só de escalar essa montanha de problemas, mas quem sabe contorná-los. Quem sabe resolver esses problemas e não ver mais. Fazer com que a nossa vida seja diferente. Porque hoje, é interessante que quando a gente está com algum problema, a gente fala, como que eu vou passar por esse problema agora? Nunca passei por um problema igual a esse. Mas já passou por outros, da mesma dimensão. E hoje, superados, nem lembram daquilo que já passou. Esse não é o único problema que eu vou ter. Até porque, nessa vida, nós estamos aí com provas e expiações. Isso faz parte do processo de aprendizagem nossa. Para que nós possamos fazer diferente, sermos criaturas diferentes. Em Mateus, capítulo 6, 25 e 34, Jesus disse, quem tem fé não precisa andar aflito sobre o dia de amanhã, nem sobre o que há de comer e de vestir. Se Deus, pois, veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, qual mais de vós, homens de pouca fé, não seria ajudado por esse Senhor? Olhai os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Essa palavra que Jesus deixa para nós é simplesmente para falar que nós não estamos desamparados a hora nenhuma. Deus ama tudo na natureza dele, todas as criaturas, tudo que foi criado por ele, inclusive as ervas, inclusive o nosso alimento. E quanto nós somos muito mais importante do que isso, será que nós estaríamos lá largados ao léu? De forma alguma. Olha a beleza que tem o lírio, que é uma criatura que Deus pôs no mundo, assim como pôs cada um de nós. E Salomão se vestindo de rei, com todas as pompas de vestimentas, de ouro, não chegava aos pés do lírio, que foi criado com todo carinho, sem nenhum adereço de joias, de ouro, mas que está lá, reluzente, enfeitando muitas vezes um brejo, um mato, um lamaçal, está ali, aquela beleza. E assim somos nós para Deus. Assim somos nós para o nosso Criador. Cada um tem a sua luz. Cada um brilha diante daquilo que precisa, diante de outras pessoas, na sua vida, no trabalho, no teu lar. Cada um tem a tua beleza individual, indiferente da nossa aparência. Deus jamais vê isso. Somos criaturas que, de repente, quando você junta várias flores num buquê, fica aquele buquê totalmente diferente, diversificado, com várias flores, mas todas têm ali o teu valor de beleza, o teu perfume. Assim somos nós. Aí você põe um lírio do campo, uma rosa, um cravo. Aí põe um Jorge, põe o João, a Maria, José. Cada um com a sua individualidade, cada um com a sua beleza interna, que ora falta muito descobrir, mas que na hora que aparece, diante daquilo que foi proposto, a gente transforma a nossa vida. E, consequentemente, daqueles que fazem parte dela. A grande orientação sobre fé está nas palavras de Jesus. Pedi e dar-vos-á. Procurais e achareis. Batei, abrir-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E a gente fica às vezes pensando, né? Essas palavras de Jesus. Voltando aqui, que eu fiz umas anotações e depois eu voltei. E a gente fica pensando, vou lá no centro. O que eu vim fazer hoje no centro? Ouvir uma palestra? O que eu vim buscar? Para alguém da família? Para a minha mudança? Para a minha transformação?
Vim trazer aqui, ouvir uma palestra a respeito de quem? Fofoca de alguém? Então vamos fazer fofoca de Jesus? Não é não? Quanta coisa boa que traz para a nossa vida, a gente sai daqui fortalecida. E talvez fosse isso. Olha que coisa grandiosa, você vem aqui. Quantos de nós poderíamos estar em qualquer lugar hoje? Em casa, assistindo televisão? E hoje está um friozinho. Sempre tem uma desculpinha, né? Vou no boteco, vou parar ali para conversar com um amigo, vou fazer uma visita. Mas eu vou amanhã. Hoje eu tenho um comprometimento comigo mesmo. Comprometimento para a minha melhora, para me ouvir uma palestra. Quanto tempo eu não ouvia falar dessas palavras? Quantas vezes eu já ouvi falar de fé e hoje uma coisinha me tocou. Hoje uma coisinha me faz falar, buscar e achareis. Hoje eu vim buscar. Hoje eu vim bater para que minha vida mude. Para que aqueles que estão em minha volta, ora com problema. Quantos de nós temos um familiar que hoje está diante daquela montanha que foi dita aqui? E eu saindo daqui, de repente renovado, posso falar para alguém, acredita, você é capaz de superar esse problema. Acredita, busca, vai em alguma religião, tem o centro espírita, onde passa lá toda a mensagem da cartilha do Mestre Jesus para que a gente pudéssemos superar os nossos problemas. Não ser melhores que os outros, sermos melhores que nós mesmos. Muitas vezes a gente vem no centro também, em busca, a gente pode falar até por nós, né? Em busca de um atendimento fraterno. Por quê? Minha família já tem tanto problema. Se eu for dividir com a minha família aquele problema, mas eu não estou por aqui, eu preciso desabafar com alguém. A casa oferece isso. Alguém que te ouve. Alguém que está ali para te dar alguma informação, para te ajudar a alimentar essa fé, para superar algum problema. Então, tem muitas maneiras que Deus utiliza para nos ajudar. Vamos falar da casa, né? Tem os estudos sobre o Espiritismo, que mostra quão grandioso nós somos de sermos criaturas eternas, que estamos aqui de passagem nesse estágio e que vamos chegar do outro lado com uma bagagem de aprendizado. O centro oferece estudos. O centro oferece evangelização, umas crianças que estão lá embaixo agora. Então, tem muitas coisas que eu vim buscar. Tem muitas coisas que eu precisava bater para que as portas se abrissem e eu conseguisse enxergar dentro de mim as possibilidades de mudança que eu tenho que fazer na minha vida. Aquela hora que eu estou incrédulo, que eu falo, mas meu Deus do céu, vou no centro, tento melhorar e essas coisas me chegam. Será que a gente não passa por uma fase dessa? Claro! Não é porque estamos na casa espírita que nós não estamos sujeitos a essas oscilações. Mas logo a gente lembra de muitas coisas que foi nos ensinado aqui na casa. Lembra do nosso mentor que está ali com a gente, assistindo a cada minuto. Lembra que Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. E todos os dias quer dizer todas as horas. Basta que a gente mentalize que a nossa vida possa mudar e tudo muda. Então a gente precisa principalmente saber o que é que eu realmente estou procurando. O que é que se eu for bater, eu espero encontrar. Às vezes a gente fala assim, hoje eu vim no centro porque eu estou em busca da saúde. Estou em busca de alguma coisa que me ajuda a respeito do meu desemprego. Na saúde do familiar. Aquele filho que está com um problema. Aquele parente que está com problema de vícios. Nas orações, será que é errado, de repente, eu pedir algum bem material que possa me auxiliar no meu dia a dia? Claro que não. Nós estamos num mundo que nós precisamos. Tudo bem que olhar os lírios do campo, mas eu preciso de uma vestimenta, preciso do alimento, preciso me locomover, preciso levar uma alegria para minha casa. Por que essas coisas seriam contrárias àquilo que Deus promete para nós? O que eu não posso é fazer com que isso tome conta de mim. Fazer com que os bens materiais seja tudo para mim. Mas se ele é um motivo de levar alegria para casa, imagina, conseguir a minha casa própria, conseguir comprar um carrinho, né? Conseguir comprar uma televisão para ver a Copa, maiorzinha do que aquela que eu tinha lá em casa. As famílias não vão ficar felizes? Não vai trazer uma certa alegria naquele momento para casa? Levar algo diferente? Olha, hoje eu passei ali no mercado, tinha um franguinho lá assado, vamos
já é um motivo de alegria. Então não é errado que a gente peça os bens materiais, desde que eles não nos tornem algo que nos escraviza dele. Que eu viva em função daquilo. Mas que de repente até eu possa ajudar outras pessoas também. A partir do momento que eu possa dividir com alguém, a partir do momento que eu possa ser útil a alguém. E não só nos bens materiais. Acabamos de falar aqui. Os problemas são vários, e de várias pessoas. E de repente alguém acha que o meu problema é menor do que o do outro. Mas depende da minha cabeça como lidar com aquilo. Depende da cabeça do outro como ele está lidando com aquele problema que, o cara está aí com esse probleminha, ele não conhece nem o meu. Mas para ele aquele é uma montanha que ele tem que, superar. Então nós vivemos esses dias com essas montanhas aparecendo. E de repente a gente fala assim, puxa vida, já superei isso, graças a Deus. E aquele problema que você estava, graças a Deus passou. Esse dia eu estava até ouvindo uma música que falava, olha no retrovisor. Eu achei interessante, porque às vezes a gente olha o copo meio cheio ou meio vazio, vai depender de como está o meu estado de espírito. O copo está na metade, eu falo, nossa, meu copo está meio vazio. Mas eu posso falar, nossa, que beleza, ainda tem meio copo. Vai depender de como eu vejo a situação. Assim são com as nossas forças de superar os nossos problemas. Se ora eu não busco alguma coisa para alimentar essa minha fé, alimentar esse poder que ora cada um tem e que fica ali embutido, eu não vou conseguir enxergar. E eu vou olhar para o retrovisor e vou ver que a imagem está a mesma, porque eu fiquei estagnado. Já superei alguma coisa e não estou enxergando mais. Que já passou, está muito longe. Ótimo. Vamos vivenciar outras aventuras? E Jesus nos ensina como orar. Por que eu vou orar se eu não acredito em nada? Claro, se Jesus veio falar da mensagem do Criador, ele veio falar também como falar com esse Criador. É uma conversa com Deus. Não, mas de que forma eu vou conversar com Deus? Pai nosso que estás no céu, ótimo, decorado. Posso fazer mentalizando. Posso conversar com Deus. Deus, estou passando por essa situação. Preciso que me alimente a minha fé. Estou abalado, não encontro forças. E eu sei que você é força para mim. Me ajuda a superar. Faça com que eu passe mais essa aprovação. De cabeça erguida. Que eu não desista. Que eu acredite sempre que eu sou capaz. Então, tem que ir lá nas esquinas, como os escritos. Olha, eu estou orando para Deus. Não. Quietinho, no silêncio. Vai até um lugar, olha para lá para o teu quintal, faz uma prece, mentaliza. Pode até conversar mesmo, em voz alta com Deus. Desde que ninguém escute, vai falar que você está louco, né? Foi no centro, já voltou doido. Mas assim, é uma conversa. Conversa com Deus, pode ser em pensamento, em voz baixa. Fazer com que aquele teu sentimento, você desabafa. Fala, estou precisando, Deus, porque eu acredito que você está do meu lado. Acredito em Jesus. É o meu mentor espiritual que está ali, me auxiliando. Porque Deus deixa para nós também dentro do Evangelho, haverá entre vós quem dê ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Que dê uma serpente quando ele pede um peixe? Se, pois, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estais no céu. Se Deus nos criou com tanto carinho para passar por essas provas que ora estamos investindo, será que eu pedi uma ajuda para ele e fala, não, se vira, te joguei aí, agora você está sozinho e dá o teu jeito? De forma alguma. A gente vê os nossos filhos, familiares, às vezes com problema, e fala, nossa, eu já ajudei, mas eu queria ajudar mais. Queria tanto estar lá presente. Agora imagina Deus, na hora do nosso sofrimento, de todas, do sofrimento de todas as sortes que vêm para nós, a gente vai falar que está sozinho, que não vai conseguir? A gente jamais ia deixar um filho passar por um problema. Sempre está ali socorrendo. Muitas vezes, tem que aprender com a vida, porque às vezes a gente ensina, vai sair do caminho, mas se ele pede uma ajuda, me socorre, agora eu preciso fazer uma mudança na minha vida. É lógico que o pai e a mãe vai estar ali pronto. O que eu posso te ajudar? Assim é o nosso Deus. Assim são os mentores que ele designou para nos assistirem.
Muitas vezes a gente vem aqui no centro em busca de uma melhora na saúde, e a gente bem sabe que os médicos espirituais, que já passaram pela terra, já vivenciaram muita coisa boa, já ajudou muita coisa boa, muitas pessoas, né? Agora estão no plano espiritual, não estão lá ouvindo o anjinho tocar flautinha, nem harpa, não. Eles também estão ao trabalho da espiritualidade. E vão lá na casa espírita. Os médicos espirituais estão aqui, desde que a gente acredite. Aquele mal que ora estou passando, certamente eu vou receber aquilo que eu preciso. Certamente ele vai diagnosticar coisas que eu nem sei e vai me ajudar. Às vezes a gente até fala, olha, gente, não deixa o tratamento do médico da terra. O centro espírita está ali para ajudar. O dia que você for no médico, conversa com o teu mentor. Faz uma prece antes de ir ao médico, antes de fazer um exame, para que as tuas vibrações joguem todas as energias boas para a sua melhora, para que o médico que vai te atender, ele seja intuído para te dar o melhor diagnóstico, prescrever o melhor medicamento. Tudo isso aí é uma busca. Tudo isso aí vai fazer a diferença. E muitas vezes a gente prefere acreditar em algumas crendices, né? Que hora deixa o meu dia diferente, de repente ruim. Porque hoje é uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é dia de azar. E eu estava vindo, eu passei debaixo de uma escada. E não estou com sorte. Será que isso vai influenciar a minha vida? E quantas vezes você já passou por debaixo de uma escada e nem sabia que tem algum problema? O calendário de Deus é diferente do nosso. E eu estou lá impregnado no dia 13. Não acredito que a minha vida está subordinada em outras coisas e não nessas crendices, que deixam a minha vida diferente. Acreditar que todos os dias é uma dádiva de Deus, independente do frio, do calor, do dia da semana. Se é dia par, se é dia ímpar. Se o cara da rádio falou que o meu signo hoje era eu para nem sair de casa, eu vou acreditar nele? Ou vou acreditar em um Deus que quer o meu melhor? E que não é aquilo lá que falou que é o meu signo, que muitas vezes, já aconteceu até com um colega meu, sempre ele gostava de ouvir signo, depois ele ficava com aquilo na cabeça, nossa, hoje, aí pedia para pôr um tipo de roupa, hoje a tua cor favorita é azul, e punha uma camisinha azul, beleza. Depois ele descobriu que não era daquele signo, que era uma diferença de dia lá, de junho, de julho, sei lá o quê. Aí de um dia para o outro já era outro signo, ele a vida inteira ficava impregnado naquilo. Fala, depois que eu descobri, agora nem ligo para isso mais. Você não poderia nem ter ligado a vida inteira. Fica condicionada a tua vida em algumas crendices. Porque é a nossa crença que faz com que a nossa vida tenha ou não alguma direção. Se amanhã eu falar assim, não acredito mais no espiritismo, seria interessante eu falar isso? Depois de tanto aprendizado, depois de tanta bagagem, de tanta prova que me mostrou da nossa vida após a morte, e cada dia nós podemos ver que é mais divulgada. Quando falaram isso lá atrás, Allan Kardec queimaram os livros dele. E hoje quantos centros espíritas tem para o mundo? Em Varginha? Quantas pessoas que hoje conseguiram ver algo que às vezes ficava embutido na sua mente, ficava escondido, não podia ter essa crença. Eu acredito na ressurreição, mas na reencarnação não. Vamos respeitar. E por que nós somos diferentes? Porque cada um tem um estilo? Será que não é alguma prova que eu fiz de vida passada? Alguma dificuldade? Porque senão eu ia reencarnar, ou então estar num outro tipo de vida muito melhor, porque Deus quer eu bem. Mas como é que Deus quer eu bem se eu não passar pelo aprendizado? Como é que eu vou chegar numa faculdade se eu não fiz lá o pré-primário, aprendi o A, B, C, D? É tudo uma escala de vida. Assim também é a nossa vivência. A gente precisa fazer com que as nossas crenças sejam melhores do que outras crendices. Ou, de repente, se for algo que seja favorável, como aconteceu, a filha de um senhor saiu e foi atrás de um religioso e falou, olha, meu pai está muito mal, acredito que está para passar para o outro lado. Tem jeito de você ir lá fazer uma conversa com ele, uma prece, para estimulá-lo. Ele falou, prontamente. Chegando lá na casa, notou que do lado do leito tinha uma cadeira. Olha, que legal essa cadeira, estava aqui já me esperando, falou para o doente. Aí a filha falou, essa cadeira fica sempre aí, porque ele acredita que
que Jesus todo dia senta aí e conversa com ele um pouquinho. Ah, é? Legal, que bom, Jesus vem mesmo. E teve aquela conversa saudável e tal. Foi embora. Dias depois, a filha chegou nesse religioso e falou, olha, o meu pai já foi para outro plano. E por incrível que pareça, ele desencarnou debruçado naquela cadeira. E aquele religioso falou, certamente ele estava no colo de Jesus, porque ele acreditava nisso. Então é isso que a gente precisa tirar da nossa vida. As crenças faz com que a gente melhore a nossa vida, nos dá segurança. Por mais que ele estivesse enfermo ali, ele acreditava que aquele Jesus estava ali do lado, dando força, esperando até o último momento e acolhendo. Da mesma forma que será conosco. Nós vamos estar lá do outro lado e não estaremos desamparados. Sempre haverá irmãos estendendo a mão. Por isso que é bom a gente agora já começar a lapidar algumas coisas na nossa vida, para quando a gente for chamado, estar um pouquinho preparado. Estar um pouquinho preparado para atender aqueles irmãos. Olha, vem aqui, vamos ser assistidos. Quantas vezes a gente vê isso numa mesa mediúnica? De irmãos que desconhecem isso, fica lá esperando a hora, esperando o lugarzinho dele. E de repente o lugar dele é junto com aqueles irmãos, no aprendizado, no trabalho, no plano espiritual. Passar para os outros aquilo que aprendeu aqui, fazer diferente. Jesus está ao nosso lado o tempo todo, assim como aquele senhor acreditava que estava na cadeira lá. Principalmente nas dificuldades. Ah, mas e na hora que eu estou numa festinha? Com certeza. Ele quer lá, eu comemorando com meu familiar, um aniversário, um final de ano, uma conquista. Jesus está lá, compartilhando comigo a minha alegria. Compartilhando comigo quando eu já passei aquela montanha. Que hora eu achava, para mim não dá. Como tantos irmãos, infelizmente, falam, para mim é o fim. Eu não aguento essa pressão, eu não faço. Faltava só um pouquinho de fé. Eu precisava muito. Como diz o Evangelho, do tamanho de um grão, uma semente, né? De mostarda. Para que ele pudesse fazer diferente. Buscar algo para que a vida dele fosse diferente. Jesus, quando chegou na cidade de Cafarnaum, apresentou-se a ele um centurião, que era um oficial romano, pedindo que curasse o seu servo, que sofria paralisia e sofrendo grandes tormentas. Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião retrucou, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diga só uma palavra e o meu servo será curado. Então são os tipos de fé que eu não preciso que Jesus venha e faça alguma coisa aqui presencialmente para mim. Só de eu acreditar, ele já está agindo. Só de eu acreditar que eu tomo um passe no final, a minha vida seja melhorada, porque eu estou recebendo as energias positivas. Estou fazendo alguma coisa diferente na minha vida. E esse servo, assim que falou assim para Jesus, diga somente uma palavra, o meu servo será curado. Ele não queria que Jesus fosse lá na casa dele, por conta de que eu não sou digno de entrar em minha morada. Assim como eu falei assim, nossa, eu não posso nem pedir para Deus, eu tenho tantos erros. Eu tenho tanta coisa que eu faço de errado. Até em pensamento, jamais vou pedir para Jesus. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que naquele momento você confia que tudo aquilo que você faz de errado vai ser superado pela sua fé. Pelo teu conhecimento de que aquela pessoa possa te ajudar. Aquele ser divino vai atuar na tua vida. Aquele ser divino vai atuar você de alguma forma. Fazer com que sua vida seja diferente. Para que você transforme. Muitas transformações nossas. Às vezes a gente fala assim, vou mudar minha vida. Vou começar a pensar diferente, vou procurar algo que me faça vibrar em coisas boas. Quando eu vi, eu transformei a minha casa. Porque muitas vezes eu era o problema lá. Um parente chegava, um ente da família falava, bobagem, você quer conversa, não é desse jeito não, isso não existe. Quando eu começo a buscar, quando eu começo a bater para que as portas se abrem, eu me transformo. E não só a mim, mas aqueles que fazem parte da minha vida que estão ali. Aqueles que às vezes falam assim, puxa vida, eu não achava que eu era capaz, porque meu pai também não era. Eu fazia tanta coisa errada, tanta coisa que eu não aprovava, ele mudou, e também eu posso mudar. Que bom que eu posso falar isso, que a nossa vida dá essas oportunidades de mudança para nós.
dá essa oportunidade de escolhas entre o bem e o mal. E quando a gente escolhe o bem, as coisas boas vêm até nós. E Jesus cura o servo tão somente pela palavra, e disse ao centurião: vai e faça contigo de acordo com a tua fé. De acordo com a fé. Porque ele queria só saber que Jesus era capaz de atuar na vida dele, como do servo. Não precisava ele sair dali. Se alguém falasse assim hoje, né? Olha, Jesus vai estar lá no centro espírita e tal, todo mundo corria para lá. Vou lá ver Jesus. Ele está aqui. Comecei a prece, onde ele dizia, onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali eu estaria. Aqui nós estamos falando exatamente daquela cartilha que ele nos deu, para que a nossa vida fosse diferente. Para que a nossa vida tivesse um rumo de prazer, de coisas boas que pudessem acontecer, de transformação. E a gente também tem que respeitar, né? Aqueles que agora falam, não acreditam em nada. Não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam em nada. E conta uma historinha de um barbeiro. Barbeiro hoje fala cabeleireiro, né? Cabeleireiro. Isso? Dá um grauzinho, deixa a gente mais bonitinho. E, diferentemente das mulheres, que acham que lá no salão tem... né? Às vezes um conta uma história de outro, fala de futebol do outro. Você está sabendo do fulano? É isso. E nessas conversas lá, eis que o barbeiro falou pro cara lá na hora de cortar o cabelo dele: você está vendo esse mundo como é que está? Cada vez falando em guerras, cada vez falando em violência. Quanta coisa ruim está existindo nesse mundo. Você acha que depois disso a gente tem que acreditar em Deus? Você acha que Deus existe nesse mundo? Cada hora uma doença. Na hora que está tudo bem, vem uma pandemia. Na hora que está tudo bem, vem um mosquitinho da dengue que derruba muita gente. Na hora que... né? Quanta coisa que a gente está vendo de transformação. Você acha que Deus existe? E o rapaz ficou acontecendo, ouvindo aquilo. Na saída, despediu, saiu, se deparou do outro lado da rua, com um cara todo maltrapilho, barba por fazer, cabelo atrapalhado. Aí ele voltou e falou assim: rapaz, você falou para mim que Deus não existe. E eu acabei de crer que barbeiro também não existe. Ele falou: como que não? Você acabou de cortar o cabelo comigo? Eu estou aqui. Você viu eu cortando o cabelo? Como é que barbeiro não existe? Ele falou: não, porque olha lá do outro lado da rua. Tem uma pessoa do outro lado da rua que está com a barba por fazer, cabelo todo atrapalhado. Ah, mas ele está lá exatamente porque ele não me procurou. Aí o cliente falou: então você respondeu o que eu queria ouvir. Porque quando a gente não acredita em Deus, quando a gente não acredita, né, que Jesus veio para nos mostrar o caminho do bem, para que a gente melhorasse, que a gente tivesse força para superar tantas coisas que nos acontecem, se eu acredito nisso, eu vou ficar naquela mesmice, porque como aquele cara que estava com barba para fazer não procurou um Deus, não procurou um Jesus, não procurou um entendimento disso, não foi a fundo saber que a nossa vida aqui tem um sentido, tem um porquê. E por que eu vou deixar de acreditar nisso? Tem esses problemas de guerras? Tem. Ai do mundo, por causa daquele que provoca o mal. Ai do mundo daqueles que também apoiam quem faz o mal. Porque eles estão ali, mas é uma escolha nossa. Se eu vejo que alguém está fazendo alguma coisa de ruim, e ainda eu apoio, ah, mas eu gosto dele por conta disso, daquilo, que trouxe algum benefício para mim, certamente eu estou nessa. Ai de mim de apoiar aquele que está vendo coisas que são materiais. Ai de mim por conta daquela intenção de adquirir alguma vantagem para apoiar algum corrupto. Ah, mas eu gosto desse fulano porque para minha classe ele sempre deu aumento, mas os outros estão passando fome. Ah, mas ele rouba, mas faz. A gente tem essas manias. Não era para roubar. Podia fazer muito mais. Mas as nossas tendências levam a isso, por conta dessas crenças, que faz com que a gente desvie do caminho. Ou por falta de crença nesse Deus que está ali só falando coisas boas. Muda de vida. Quando? Depois da Copa? No mês que vem? No Natal?
Eu posso mudar agora. Estava falando do nosso mentor espiritual. Cada um de nós tem o teu anjo da guarda. Mentor espiritual, guia de luz. Eu preciso saber o nome dele para ter essa certeza que ele me apoia nas horas difíceis? Não, não tem necessidade. A única coisa que eu preciso é ter a certeza que ele está do meu lado. Acreditar que ele pode me ajudar. Me intuir no bem. Porque certamente ele não vai influenciar nas minhas escolhas. Meu livre-arbítrio é meu. Mas se eu quero fazer o bem, ele fala, opa, estou aqui para te ajudar. Estou aqui para favorecer as coisas para que você consiga o objetivo que você está querendo. E o nosso mentor está ali. Da mesma forma que a gente conversa com Deus, com Jesus, ele também é um enviado de Deus para que faça com que a nossa vida seja melhor. Para que a nossa cruz seja mais leve. Muitos veem a cura como um presente de Deus e não como uma conquista. Eu tenho essa doença porque Deus quis. Fumei a vida inteira, bebi a vida inteira, me viciei a vida inteira. Aí no finalzinho é Deus que quis. Fiz coisa errada. Mas a gente sabe muito bem que a gente também traz algumas cargas do passado. Não só da agora. Por isso a reencarnação. Para a gente resgatar alguns erros e falar, como que eu vou passar através dessa provação? Que seja uma doença, uma separação, um desemprego, uma perda de um familiar. Desesperado ou com a certeza do reencontro? A religião, para muitos, são algumas coisas difíceis, por conta da transformação que hora chega para a gente. Fala, mas Jesus só pregou o amor, segue os caminhos dele, mas agora eu vou ter que ser igual a Jesus? Não. Pelo menos deixar o mal que está ali em mim florescer em alguém, em alguma discórdia. Uma vingança? Para quê? Se eu tenho a fé que amanhã ou depois a gente vai reencontrar. Vou fazer o melhor que eu posso. A energia chamada fé é aquilo que você atrai. Tenho fé que meu time vai ganhar. Perdeu. Não dá nada. Mas é assim. Vou brigar lá em casa? Não. Outro dia ele ganha. Não vai mudar minha vida em nada. A menos que eu seja viciado em jogo. Aí eu perdi dinheiro. Mas você não liga para essas bobagens? Porque aquele jogador que eu tanto gosto, amanhã já está no outro time. O Hulk. Estava lá, o ídolo do time, da noite para o dia veio uma proposta melhor para ele, tchau. Para que eu vou ficar me prendendo a essas coisas? Atraindo algum mal, alguma briga por alguma coisa, se eles mesmo estão aí para mim. Opa, vem para o meu bolso, tchau. Gosto muito de vocês, fui muito feliz aqui, agora eu vou ser feliz lá. Da mesma forma nós. Não vai ser o meu time que perdeu que vai estragar o meu dia, não. Não vai ser aquele desaforo que alguém fez para mim lá que vai estragar o meu dia. Eu vou falar, olha, fica com Deus. Deus te ampare. Sofrimento, tristeza, a melhora, a alegria. Vamos acreditar na fé que cura e não na doença que se agrava. Porque cada vez que às vezes a gente tem algum tipo de doença, a gente já fica pensando no pior. A gente já fica mentalizando, mas sim, mas. Esquece de tudo, que Deus deixou para nós. Então aí os médicos, a medicina para nos ajudar. Eu talvez até tinha falado aqui, quando você tinha um câncer, sentença de morte, assina aí. Hoje não, muitos prolongam a vida, através da medicina, está avançada. E graças aos médicos, graças à medicina, e graças aos mentores que dão todas essas energias para eles descobrirem métodos para que a nossa vida seja prolongada, que a gente viva melhor, que a gente consiga passar por aquela fase e de repente até sair dela. A fé que cura estão ligadas intimamente no que quando a fé que forma mais geral estão presentes. Raramente a fé que cura se produz. Por que a fé que cura se produz? Porque vem algo automático. Igual aquele senhor já estava lá na hora da morte, mas falava, não, vou ficar aqui, vou morrer porque Jesus está comigo. E eu sei que tem algo melhor me aguardando, assim como nós temos. Que tem isso em mente, que algo melhor nos aguarda. Tem uma frase que fala assim, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os teus problemas o tamanho do seu Deus. Olha, vou superar, vou passar por isso.
E terminando, tem uma historinha também, eu gosto muito de umas historinhas, vocês bem viram, né? Um pedreiro trabalhava em uma engenharia, uma empresa de engenharia, estava prestes a aposentar, e simplesmente ele falou, olha, meu chefe, já estou com tempo de aposentadoria, eu vou sair da empresa, estou largando meus trabalhos. E o chefe pegou e falou para ele, nossa, você é um dos melhores funcionários nossos aqui. Você é um daqueles que mais atuaram, fez tudo direitinho, nunca tive problema com você, tantos anos na nossa empresa. Faz um último favor para mim, nós estamos com uma obra para fazer, você termina essa obra e aposenta, tudo bem? Ele, tudo bem, levando em consideração todos os anos que eu estou aqui. E foi fazer aquela obra, era a última casa que estava na mão dele. E, um pouco frustrado com os desejos dele de aposentar, ficou lá meio chateado aí, ó. Na hora que eu peço para aposentar, mas não podia negar, eles foram legal comigo, e começou a fazer aquela obra. Só que de outra maneira, usando material inferior, não com aquele mesmo carinho, não com aquela mesma presteza. Opa, tá no nível, não, um pouquinho só, deixa, para aposentar, vamos embora, acaba com isso. Aquele reboco não era aquela beleza. Depois veio a pintura, hora de entregar a casa. O chefe chega e fala, tudo bem, terminou, terminei, tá aí. Ou então as chaves da casa está aqui. Pois bem, ela é um presente para você, que a empresa está dando por esses anos todos que você trabalhou aqui. Aí ele viu o que ele tinha feito. Usou material inferior, fez com má vontade, não pôs amor naquilo que ele queria. E a gente pergunta, por que isso tem a ver com fé? Que é o nosso assunto de hoje. Porque a fé vai muito daquilo que a gente faz de melhor. Se você tem fé que você pode fazer o melhor, então jamais faça aquilo que não seja do seu agrado. Acredite no teu potencial de fazer a diferença na tua vida e dos outros. Porque aí sim, nós vamos ter a certeza de que o lucro é todo nosso. Fazendo o melhor, mudando a nossa vida, missão cumprida. Isso que a fé nos proporciona. Nós vamos acreditar que iremos sair daqui hoje muito melhores do que chegamos. Se cada um aqui pensar, vim com esse problemão, vim com aquela dificuldade, deixa aqui. É um cantinho aqui reservado. Vamos sair daqui pelo menos mais leve. Vamos fazer diferente as nossas vidas. Porque se você quer, com certeza você vai conseguir. Se você quer, é tudo isso que Deus quer para você.